Olá pessoal, tudo jóia? Eu vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1031 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Por 9 votos a 2, o plenário decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal, 5/10/1988, não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário 101-7365, com repercussão geral. O julgamento começou em agosto de 2021, em um dos maiores da história do STF. Ele se estendeu por 11 sessões, as 6 primeiras por videoconferência e 2 foram dedicadas exclusivamente a 38 manifestações das partes do processo, de terceiros interessados, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. A sessão foi acompanhada por representantes de povos indígenas no plenário do STF e em uma tenda montada no estacionamento ao lado do tribunal. Após o voto do ministro Luiz Fux, o 6º contra a tese do marco temporal, houve cantos e danças em comemoração à maioria que havia sido formada. O ministro Luiz Fux argumentou que, quando fala em terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, a Constituição se refere às áreas ocupadas e às que ainda têm vinculação com a ancestralidade e a tradição desses povos. Segundo ele, ainda que não estejam demarcadas, elas devem ser objeto da proteção constitucional. Ao apresentar seu voto, a ministra Carmen Lúcia ressaltou que a Constituição Federal, ao traçar o Estatuto dos Povos Indígenas, assegurou-lhes expressamente a manutenção de sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Para a ministra, a posse da terra não pode ser desmembrada dos outros direitos fundamentais garantidos a eles. Ela salientou que o julgamento trata da dignidade étnica de um povo que foi oprimido e dizimado por 5 séculos. O ministro Gilmar Mendes também afastou em seu voto a tese do marco temporal, desde que é assegurada a indenização aos ocupantes de boa-fé, inclusive quanto à terra nua. Segundo ele, o conceito de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, que baliza as demarcações, deve observar objetivamente os critérios definidos na Constituição e atender a todos. A ministra Rosa Weber afirmou que a posse de terras pelos povos indígenas está relacionada com a tradição e não com a posse imemorial. Ela explicou que os direitos desses povos sobre as terras por eles ocupadas são direitos fundamentais que não podem ser mitigados. Destacou ainda que a posse tradicional não se esgota na posse atual ou na posse física das terras. Ela lembrou que a legislação brasileira tradicionalmente trata de posse indígena, sob a ótica do indigenato, ou seja, de que esse direito é anterior à criação do Estado brasileiro. O julgamento foi acompanhado por representantes de povos indígenas no plenário do STF e em uma tenda montada ao lado do tribunal. O caso que originou o recurso está relacionado a um pedido do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, de reintegração de posse de uma área localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, Santa Catarina, declarada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, como de tradicional ocupação indígena. No recurso, a FUNAI contesta a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para quem não foi demonstrado que as terras seriam tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, e confirmou a sentença em que fora determinada a reintegração da posse. Na resolução do caso concreto, prevaleceu o entendimento do ministro Edson Fachin, relator, que deu provimento ao recurso. Com isso, foi anulada a decisão do TRF4, que não considerou a pré-existência do direito originário sobre as terras e deu validade ao título de domínio, sem proporcionar à comunidade indígena e à FUNAI a demonstração da melhor posse. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1031 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.